E o que esses executivos estão fazendo no LinkedIn? Por que eles usam, né? Então, dados dessa mesma pesquisa. E aqui eu gosto muito de observar no detalhe, porque aqui já dá um caminho interessante para os escritórios que atendem empresas se posicionarem nas redes sociais de uma maneira geral, mas assim, olhando para o que eles responderam sobre o LinkedIn, tá? Então, 89% dessas lideranças desses CEOs disseram que lideranças de pensamento são eficientes para melhorar as suas percepções sobre uma organização. Eu vou explicar esse quadradinho aqui, ó. Liderança de pensamento, assim, falando bem rapidamente, a gente depois pode, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live, um conteúdo só explicando o que é liderança de pensamento. Mas é um termo que tem sido muito usado no marketing B2B, de uma maneira geral, né? Então, as empresas que prestam serviço para outras empresas têm usado essa estratégia de transformar pessoas da organização como líderes de pensamento nas redes sociais. Ou seja, são aquelas pessoas que despontam como referência num determinado tema, num determinado assunto, e que também a gente vê isso acontecer cada vez mais nos escritórios de advocacia, que estão aí trazendo os seus sócios, as suas sócias, para se posicionarem como referência em determinados temas, em determinados assuntos nas redes sociais, para contribuir com a percepção que o cliente tem sobre a sua organização, ou seja, sobre o escritório. E está aí confirmado pelos executivos que essa estratégia de criar as lideranças de pensamento é muito eficiente para melhorar a percepção deles, executivos, sobre uma organização. Rafael, vou passar por tudo aqui e aí depois deixo você comentar essa pesquisa. Um outro ponto importante é que 49%, ou seja, quase metade desses CEOs afirmaram que essas lideranças de pensamento influenciam na decisão de contratação de um serviço para as suas empresas. Atenção aqui, escritórios que prestam serviços para as empresas, tá? Os executivos estão apontando que ter pessoas que representam um escritório, representam uma organização, atuando como liderança de pensamento, ou seja, trazendo conteúdo relevante, reflexões importantes sobre um determinado assunto que faça sentido para o executivo, influencia, sim, na decisão de contratar um serviço para a sua empresa. Então, é importante a gente olhar para esse dado aqui. E também esses CEOs, né, disseram, 59% deles disseram que confiam mais em conteúdos que estabelecem a marca como liderança de pensamento do que nos seus materiais de marketing institucional. Isso aqui tem muito a ver com o que o Rafael falou agora há pouco, né? De trazer um conteúdo que ajude o cliente em vez de priorizar aquele conteúdo que mostre que o seu escritório é super premiado, enfim, né? O tal conteúdo institucional, o marketing institucional, que fala muito de si, né? Muito do escritório, da marca, o que a gente faz, os prêmios que a gente ganha e tudo mais. Isso é menos relevante, são os CEOs das 20 maiores empresas do Brasil que estão dizendo isso, menos relevante do que essa estratégia de conteúdo que estabelece a marca ou pessoas que representam a marca como essa liderança de pensamento, alguém que é referência em um determinado assunto no sentido de trazer insights importantes, trazer reflexões importantes, pontos de vista inéditos para o executivo, fazer o executivo realmente despertar para oportunidades ou questões que ele ainda não havia percebido sobre um determinado assunto. Isso é um pouco do que é a liderança de pensamento. E, por fim, 42% desses CEOs disseram estar dispostos a pagar mais caro por produtos e serviços de quem se estabelece como liderança de pensamento. Ou seja, não só tem influência na contratação do serviço, como tem influência no quanto você pode cobrar pelo seu serviço jurídico, quando o executivo entende que aquela pessoa, aquele escritório, realmente é alguém que está à frente do mercado quando se trata de dominar e, mais do que isso, né, fazer a conexão daquele assunto, daquele tema jurídico com os negócios da empresa que o executivo representa.